Lucas capítulo 9, do verso 1 até o verso 17, dando sequência à nossa exposição sistemática pelas páginas do Evangelho de Lucas. Vamos orar antes da leitura. Deus, te agradecemos pela tua palavra que já foi lida ao longo desse culto. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que seja a tua voz, que sejamos movidos pelo Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Lucas 9, do verso 1 até o verso 17, são 3 sessões aqui. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Ou seja, eles vieram de uma jornada evangelística extenuante, e o Senhor Jesus se retirou com eles para um repouso, para um breve descanso. Verso 11, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. É importante, irmãos, nós observarmos esse destaque que Lucas faz aqui no final do verso 12. Nós estamos em um local deserto, desprovido de recursos, de alimentos. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Eu acho impressionante que Lucas parece que tem uma visão do que vai acontecer futuramente em relação à interpretação desse texto. E ele faz questão de dizer que os discípulos não tinham mais do que 5 pães e 2 peixes. Verso 14, porque estavam ali cerca de 5.000 homens, somente homens, mulheres e crianças não eram contados, ou seja, quase 20.000 pessoas. Se para alimentar hoje 300 pessoas, é preciso de espaço, é preciso de comida, imagine cerca de 20.000 pessoas depois de um dia de caminhada e de palestras do Senhor Jesus, ou pregações do Senhor Jesus. Então, disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50, eles atenderam, acomodando a todos, e tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos, a quantidade dos discípulos, 12 cestos. Meus irmãos, Jesus, pelo relato dos evangelhos de Mateus e Marcos, chamou nominalmente 12. Depois enviou para uma jornada evangelística, de casa em casa, de cidade em cidade. E naquela época só havia o recurso da oralidade. Era o falar. Era de boca em boca. Hoje nós temos, além da oralidade, essa oralidade pode ser utilizada numa transmissão, como está ocorrendo agora, ao vivo, pela internet. Nós temos os folhetos, os panfletos.
Naquela época não havia livros disponíveis, não havia rádio, não havia TV, não havia internet, não havia aplicativos. Então, eram os 12 pessoalmente que deveriam ir e falar a respeito do Senhor. Não é pelo fato de termos esses recursos hoje que vamos nos esquivar de levar a mensagem. Nós ainda temos que levar essa mensagem e teremos de levá-la até a volta do Senhor. Nosso tema essa noite é Jesus e o evangelismo. E nós falaremos duas verdades à luz dessas passagens que lemos sobre o Senhor Jesus e o evangelismo. A primeira verdade é que nós temos aqui pessoas que foram comissionados por Cristo. Verso 1 até o verso 10 vai retratar perfeitamente essa verdade. O apóstolo era alguém poderoso que havia recebido uma autoridade e um poder dado pelo próprio Deus. Hoje não existem mais apóstolos. Isso cessou na era apostólica, na doutrina dos apóstolos, no início da igreja cristã, no primeiro século depois de Cristo. Então não existem mais apóstolos. Aqueles que se arvoram como apóstolos nem sabem do que estão falando. O apóstolo era alguém comissionado pelo próprio Senhor Jesus, com autoridade sobre espíritos imundos, com autoridade para curar, com autoridade de escrever a Escritura, e estiveram com o Senhor recebendo instruções diretamente de Cristo Jesus. Hoje não existe ninguém no mundo que tenha essas credenciais. Não existe. O apóstolo era a pessoa enviada, e ele carregava a mesma autoridade de quem a enviou. E as ordens desse comissionado deveriam ser obedecidas como se tivessem vindo do próprio emissor. Ele era apenas um mensageiro. E da expressão autoridade, nós temos a origem da palavra autor. Tá? Não é uma questão semântica, é de origem mesmo. As autoridades do mundo são derivadas. Existe um autor por detrás de toda a autoridade estabelecida nesse mundo. As autoridades do mundo são derivadas e somente Deus possui uma autoridade inerente, intrínseca, absoluta, ampla, somente o nosso Deus. Mas Jesus, e é interessante que Jesus disse que recebeu a autoridade do Pai, e Jesus delega a autoridade aos 12 naquela empreitada evangelística. Ele deu autoridade para a cura de enfermidades e expulsão de espíritos imundos, demônios. Eu me recordo de alguns irmãos que cursaram psicologia na antiga igreja que eu pertenci, e eles relataram que algumas matérias, eles viam pessoas no estado de desequilíbrio mental, presas, como que bichos. E alguns diziam, olha, aquilo ali só pode ser possessão. Tem casos que não tem explicação que acontece. Não são todos, mas tem casos que não tem cabimento que acontece ali. Então não existe um poder na terra, no homem, para lidar com as forças das trevas. Não existe um amuleto, não existe uma fórmula. Somente Deus tem esse poder. Não está no homem o poder para determinar curas. Você recebe um diagnóstico e um prognóstico trevoso e diz, eu declaro que eu estou curado. Isso não existe. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode expelir os espíritos imundos. Nós vimos em uma das passagens em semanas anteriores que Jesus expulsou o demônio do Gadareno. Eram legiões de demônios. E o potencial destrutivo daqueles demônios foi demonstrado em mais de 2.000 porcos que se precipitaram ribanceira abaixo. Olha o potencial destrutivo. 2.000 porcos mortos em questão de minutos. E aquilo aterrorizou toda uma cidade. Então esse poder não está em nós. Irmãos, nós temos ouvido tantas heresias em nossos dias, heresias sorrateiras, que se você quiser ter uma mudança, começa dentro de você, parte de você. Isso não é verdade. A mudança não parte de mim, não parte da minha volição, da minha vontade, mas a mudança parte de fora, de Deus. É uma ação sobrenatural de Deus.
Olhe para uma criança, o que que a criança tem dentro dela? Nada, é uma tábua rasa, que vai receber informações, influências familiares, influências ambientais, e dali você vai ter um ser formado. Não existe nada dentro de nós, vindo de nós mesmos. Vem de fora, vem do Senhor, é por revelação. E esses homens receberam a autoridade do Senhor. Jesus concedeu aos 12 poder e autoridade. O poder é a capacidade de realizar uma determinada tarefa. Todas as condições necessárias para que você consiga realizar uma tarefa. A autoridade é o direito de realizar essa tarefa. Existe um episódio, eu não me recordo em qual evangelho está, eu acredito que seja em Lucas, que um gaiato, entre aspas, foi expulsar uns demônios. E aí os demônios disseram para ele o seguinte: nós conhecemos os apóstolos, nós conhecemos a Jesus, mas nós não te conhecemos. E os demônios saíram do endemoniado, possuíram o corpo do gaiato, e o gaiato saiu correndo pelado. É esse o relato bíblico. Ele não havia recebido poder e ele não estava autorizado a fazer aquilo em nome do Senhor. Então o poder é a capacidade de realizar uma determinada tarefa e a autoridade é o direito. Eles pregaram o evangelho, expulsaram a demônios e curaram a diversas enfermidades. Jesus não os envia para semear, mas para uma colheita. Tanto que eles voltam felizes, o verso 10 nos fala que eles estavam ali entusiasmados com os resultados. Nós sabemos que nem sempre uma empreitada evangelística produzirá os resultados esperados ou satisfatórios, mas eles tiveram resultados que foram muito além do que eles imaginavam. Eles não estavam ali para começar, mas para continuar o que o próprio Jesus já havia começado. Nós não estamos nesse mundo para começar, mas para dar continuidade ao que Cristo já começou há 2000 anos atrás. E a obra era urgente. O foco ali não estava no conforto dos comissionados, mas nas necessidades das pessoas que precisavam ser alcançadas. Os comissionados deveriam ir mais rápido e o mais distante que pudessem. Não deveriam levar provisões. E aqui nós temos mais uma lição importante. Cristo não vai prometer para os seus comissionados o luxo. O Evangelho Vida Mansa, que é tratado por J. Packer, em um de seus livros, em uma de suas obras, o Evangelho não é uma vida mansa. O Evangelho é um caminho difícil. Muitas vezes nós somos movidos pelo urgente. Na verdade, as pessoas de hoje são movidas pelo urgente. Certamente amanhã você tem muitas demandas. Eu estava de férias, o gerente de uma das contas que eu tenho em banco, ainda tenho conta em banco físico, eu não sei porquê, mas ele me ligou e falou: olha, o senhor precisa vir aqui agora resolver um problema. Eu falei: isso é fisicamente impossível, porque nem em Brasília eu estou. E eu não vou sair das minhas férias para resolver uma coisa em banco. Aí ele deu um jeito lá e a coisa não se tornou tão urgente. Mas notem, irmãos, que nós somos movidos pelo urgente, pelo que acontece agora. Somos meio que levados. E aqui a urgência era que pessoas deveriam ser alcançadas. Então Cristo não vai nos prometer um evangelho de comodismo, mas dele vai nos dar o suficiente para a nossa jornada. O sacudir a poeira dos pés, que aparece aqui no caso da rejeição do evangelho, no verso 5, era um costume judaico praticado após uma visita ou passagem dos judeus em terras gentílicas, terras estrangeiras. Quando eles precisavam ir numa outra terra e eles andavam de sandálias, sujavam seus pés com a poeira, eles batiam os pés para dizer que não levariam nenhuma impureza daquela cidade consigo. A intenção era livrar-se de toda a impureza. A rejeição dos comissionados, é o que Jesus está dizendo aqui, significa a rejeição do próprio Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho e sábado, você tem a oportunidade de participar desse momento da igreja. Saia da sua casa sábado. Saia da sua casa quinta-feira, sexta-feira.
Se envolva nessa obra que é uma obra do Senhor. Ele deu poder e autoridade para os 12 realizarem essa tarefa. E todos aqueles que se envolvem na obra evangelística não serão frustrados, ainda que os resultados não sejam aqueles que se espera. Perceba que quando rejeitarem o evangelho, eu vou bater as poeiras dos meus pés, porque estão rejeitando não é a mim, mas é ao Senhor. O Evangelho de Mateus nos diz que naquele dia, Mateus 10, 1 a 5, e até o verso 15, vai falar sobre essa passagem. Ele diz que naquele dia da consumação haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Menos rigor, porque eles rejeitaram o Evangelho. E os discípulos atenderam o chamado do Senhor sem tardança. Saíram e percorreram as aldeias, pregaram aos ouvidos, pregaram aos olhos, manifestaram sinais, pregaram com palavras, pregaram com poder. E a adesão ao Evangelho não é uma mera questão de livre-arbítrio, mas é uma obra soberana de Deus. Eu não escolho ser de Jesus, mas deliberadamente eu escolho rejeitar a Jesus. Na verdade, aqueles que ainda não estão com o Senhor estão espalhando e estão num caminho de condenação. E se o Senhor chama e eles rejeitam, eles estão indo por um caminho muito pior. Não é uma questão de livre-arbítrio, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Se você essa noite está nos visitando e não é um crente no Senhor Jesus, se você ouvir a voz de Jesus essa noite, atente para a voz do Senhor. O Senhor que te trouxe aqui para ouvir essas palavras, não fui eu. Não fui na sua casa, eu não te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque as crianças cantaram. Você não está aqui porque você estava sem fazer nada. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui essa noite para ter um encontro com Ele. Então não resista à voz do Senhor. A adesão ao Evangelho é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E quem rejeita a santa convocação do Senhor incorre em grave pecado. Haverá mais rigor para ele do que para Sodoma e Gomorra. E diante dos efeitos e repercussão do trabalho dos apóstolos, o rei Herodes, o tetrarca, toma conhecimento, e o texto bíblico diz que ele ficou perplexo. E aí, irmãos, é interessante isso aqui, porque Jesus comissiona 12, dá a eles poder e autoridade, eles começam a expulsar demônios, pessoas são curadas, pessoas aderem ao Evangelho, há um alvoroço muito grande, há um movimento muito grande, as pessoas não entendem. O que essas pessoas estão fazendo na igreja? O que elas vão fazer dominicalmente na igreja? O que está mudando a vida dessas pessoas, afinal de contas? Era essa a indagação. E daí surgiram esse debate pagão em torno da pessoa de Jesus. Será que João Batista ressurgiu? Herodes havia mandado arrancar a cabeça de João Batista? Então João Batista ressurgiu e estava pregando? Será que era Elias? Ou será que era algum dos antigos profetas? E os profetas no Antigo Testamento, quem já leu o Antigo Testamento pôde perceber o clima quando um profeta chegava. O profeta chegava, parava, irmãos. O povo ficava com medo, aterrorizado, porque era Deus que estava falando. Então as pessoas tendiam a ficar com medo, temerosas. E Jesus não falava como os fariseus, como os escribas, os seus discípulos estavam ali imbuídos por esse poder. Então o que estava havendo? Será que era Elias? Será que era João Batista? Será que era um dos antigos profetas? Isso deixou Herodes perplexo, mas Herodes sabia que não era João Batista. Ele sabia que não era João Batista. Ele tentou silenciar a verdade decapitando a João. Ele tentou silenciar. Mas esse evangelho nunca poderá ser silenciado por ninguém, por nenhum regime que possa existir, nenhum regime anti-Deus. Quanto mais um regime anti-Deus se levanta, mais esse evangelho cresce. Não existe inferno, não existe governo, não existe inimigo que possa calar o verdadeiro evangelho.
E Herodes percebeu isso. Ele ficou perplexo. Na verdade, houve uma multiplicação de 1 para 13. 13. E daí o texto bíblico vai nos dizer que Herodes estava se esforçando para conhecer a Jesus pessoalmente. Então, meus irmãos, ao regressarem os 12, relataram a Jesus tudo o que havia ocorrido. Eles ficaram entusiasmados com as libertações, curas e adesões ao Evangelho. Então, os comissionados do Senhor. Hoje, a igreja é essa agência do reino de Deus na terra. Não com as mesmas prerrogativas apostólicas de cura, de libertação. Hoje temos o sacerdócio universal de todos os crentes. Não temos poder em nós mesmos, uma autoridade. O pastor chegou, então o demônio vai se submeter. A irmã de oração orou, então vai ter a cura. Não, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você, crente, onde você estiver, Deus pode te usar para libertar espíritos imundos, Deus pode te usar para liberar uma cura sobre alguém, e principalmente, Deus quer te usar para que o evangelho seja propagado. Os comissionados somos nós. Mas além de comissionados pelo Senhor, uma última verdade que eu quero falar à luz desse texto sobre Jesus e o evangelismo, é a compaixão do Senhor. Versos 10, parte B, até o verso 17. Jesus sabia que essa obra evangelística era desgastante, cansativa, árdua, difícil. Eu não sei quem aqui na igreja já teve, assim, eu não digo oportunidade, mas o desprazer de dar de cara com uma pessoa endemoniada, de fato endemoniada. Acho que o pastor Ivan uma vez relatou um caso também. Não é muito comum, mas eu já tive algumas situações de possessão. O duro é quando liga assim, pastor, tá aqui em casa, está jogando tudo para cima. Eu já vou preparado, porque eu sei que às vezes o bicho vai sair rápido, mas às vezes ele vai ficar ali algumas horas. Fica horas, ó. E aquilo é cansativo. Eu já entrei em situações que eu saí de madrugada da casa da pessoa. Cheguei em casa, quem disse que eu conseguia dormir? E no dia seguinte, todo quebrado. Todo quebrado. Então Jesus sabia das dificuldades, embora eles tivessem logrado êxito, eles estavam cansados. Jesus se retira para Betsaida para um momento de descanso, de refrigério. No entanto, além de demonstrar compaixão para com os 12, Jesus não poderia deixar de demonstrar compaixão às multidões que sempre estavam ali, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor, seguindo a Jesus. Sua compaixão é evidenciada pelo fato dele olhar para aquela multidão e vê-la como ovelhas que não têm um pastor. E diante dessa realidade, o Senhor se dedica a falar sobre o reino, a socorrer enfermos. Meus irmãos, aqui é o mestre médico. Ele falando do reino e curando, falando do reino e socorrendo, atendendo às necessidades mais ali prementes daquelas pessoas, mas principalmente as necessidades espirituais. É digno de nota, nesse dia em que muitos lembram da Páscoa, e a Páscoa é a morte e ressurreição do Senhor, é digno de nota que a multiplicação e a ressurreição são os 2 milagres que vão aparecer nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, você vai ver isso aparecendo. E diante da exaustão, fome da multidão e a aproximação do entardecer, os discípulos tiveram uma sugestão lógica, racional. Uma grande multidão, cerca de 20 mil pessoas, no local deserto. Diz, Senhor, o sol está se pondo, vamos liberar esse povo. Eu já disse para os irmãos que o povo antigo tinha muita superstição em relação à noite. Eles tinham medo da noite. Hoje, se você vai numa cidade como São Paulo, é uma cidade que funciona 24 horas por dia, não há diferença de dia e de noite. Tem lugares que 24 horas estão abertos, mas naquele tempo não. Não havia energia elétrica. Era o lampião. Principalmente no local em que eles não tinham abrigo, não havia um local para repousar, era mais medonho ainda, mais assustador ainda. As pessoas tinham muita superstição.
Mas diante da exaustão e da fome da multidão e a aproximação da noite, os discípulos propõem uma solução humana, uma solução eivada pela lógica humana. E meus irmãos, eles sabiam que não tinham recursos para saciar a fome da multidão. Eu vejo que Lucas escreveu isso aqui de forma intencional, para dizer que não havia ali recursos. Não havia possibilidade de ir no Extra ou num grande mercado para comprar pão, para fazer qualquer coisa dessa natureza. Não havia essa possibilidade. E Jesus manda os discípulos alimentarem a multidão. Com o quê? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham lugar para comprar aquele tanto de comida. E Jesus disseram: ó Senhor, tem 5 pães e 2 peixes por aqui. É o que temos. Não sei porque que eles responderam isso também, porque seria suficiente nem para eles, ainda mais para 20 mil pessoas. E Jesus manda organizar a multidão em grupos de 50, agradece pelo pouco para receber aquilo que não existia ainda. Os discípulos não podem multiplicar o pão, mas os discípulos poderiam repartir o pão. Isso é altamente sugestivo para a igreja da atualidade. Nós não podemos multiplicar, mas nós podemos repartir. Nós não somos provedores, mas nós somos mordomos, dispenseiros daquilo que Deus colocou ao nosso dispor. Você sabe o que é um dispenseiro? Eu comparo o dispenseiro àquela figura que você encontra no posto de saúde da farmácia. Aquela figura que está lá. Você chega com a receita, você entrega a receita para ele, e diz: olha, eu preciso desse remédio. Ele vai te dizer se tem ou se não tem. A função dele é administrar o que não é dele, em benefício do todo. Então, a função de mordomos, a provisão de Jesus é suficiente para saciar os famintos. Meus irmãos, as multidões ainda estão famintas. Mas eu tenho certeza que não é por falta de pão, porque elas estão buscando na fonte errada. Multidões famintas. Uma das razões de Lucas ter escrito de forma tão enfática que não havia alimentos é justamente por conta de algumas interpretações que posteriormente surgiram em torno da multiplicação dos pães e peixes. O movimento do século XVIII, denominado Iluminismo, alterou o curso da civilização ocidental de uma vez por todas. Entre outras coisas, criou-se uma escola filosófica chamada naturalismo, uma grande praga. No naturalismo, nada existe além do que pode ser encontrado na natureza. É o que nós podemos ver, é o que nós podemos tocar, apalpar, é o que segue o curso das leis naturais. 5 pães e 2 peixes não se multiplicam dando graças. Ponto final. Segundo esse pensamento, não existe uma esfera transcendente, nem algo que seja natural ou esteja além da natureza, o que é altamente perigoso. E muitos cristãos que foram fascinados por esse tipo de filosofia aplicaram o naturalismo à interpretação da Bíblia, das Escrituras, e isso foi um desastre. Nasceu no século XIX, na Alemanha, um movimento chamado liberalismo teológico, que até hoje tem assolado igrejas e esses ventos têm batido nas igrejas brasileiras. Uma tentativa de subtrair todo o aspecto sobrenatural das Escrituras. E qual foi a explicação que eles deram para a multiplicação de pães e peixes, sem conceber o milagre? Explicaram que a multiplicação de pães e peixes para milhares de pessoas pode ter ocorrido da seguinte maneira. O lugar que Jesus estava com aquela multidão abrigava centenas de cavernas, e os discípulos antes esconderam muitos alimentos naquelas cavernas. Intencionalmente o Senhor Jesus deixou o entardecer do dia, e eles fizeram um teatro, e Jesus deu graças, e eles foram nas cavernas e começaram a pegar os alimentos e a distribuir. Essa foi uma das explicações absurdas que eles deram.
Uma outra explicação é que havia na multidão pessoas que levaram alimentos sobrando. Sempre tem esse pessoal que anda com muita comida. Sabiam que a viagem ia ser longa. E eles não queriam dividir os alimentos. Nos outros evangelhos, Mateus 10 vai dizer que surge essa criança, um menino, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, os discípulos apresentam aquela criança e foi como que constrangendo os que levaram a repartir o que já haviam levado. Meus irmãos, o texto bíblico não dá a menor margem para que nós o interpretemos dessa forma. Não existe margem para esse tipo de interpretação. Dizer que o Senhor Jesus emulou um milagre de forma inescrupulosa, isso é um absurdo. E esse movimento é como que se eles estivessem dobrando o pescoço a ponto de quebrar o pescoço para conciliar o naturalismo com a Bíblia. Um absurdo. O que aconteceu aqui foi um milagre. Jesus, com uma matéria-prima limitada, 5 pães e 2 peixes, multiplicou para cerca de 20 mil pessoas. O texto bíblico diz que ele, além de ter multiplicado, essas pessoas comeram e se fartaram. Ninguém saiu dali, puxa, poderia ter comido mais. Eu não sei se você já foi naqueles restaurantes mais assim sofisticados, você pede um prato, você come e fica com um vazio existencial. Duplo. Porque você sai meio com fome e falido. Sai desse jeito. Parece que é uma pegadinha, né? A pessoa chega com uma plantinha, uma pontinha de carne e uma meleca por cima, que é um molho. E diz que é chiquérrimo, que é do chefe. Você come aquilo, mas e aí, né? Aí você vai, chega perto de casa e passa num bombe e compra um sanduíche. Não foi isso que aconteceu ali, irmãos. Eles comeram e se fartaram e sobrou muito alimento e Jesus mandou guardar para não haver desperdício. Meus irmãos, essa noite eu falei sobre o nosso Senhor e o evangelismo. Nós somos comissionados pelo Senhor. Nós somos portadores do Evangelho. Nós vimos a compaixão do Senhor, que não mediu esforços para, além de pregar o Evangelho, curar, ainda nutriu toda aquela multidão durante aquele período. E o nosso Senhor continua operando milagres. Nós não duvidamos disso. Principalmente a regeneração de pessoas caídas no pecado e na perdição. Ele continua fazendo essa obra. E como eu disse, a igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Se nós falharmos em levarmos essa mensagem, o que será dos perdidos? Muitos estão perdidos sem a salvação. Muitos precisam ouvir. E eu tenho notado, falando da nossa igreja local, que muitas pessoas têm chegado à nossa igreja. Eu acho que não é à toa. Eu acho que não é à toa. Algo que o presbítero Natanael disse, e é verdade, em uma das nossas reuniões para recepção de novos membros, se existem pessoas chegando, isso aumenta a nossa responsabilidade como igreja do Senhor para acolher, para receber, para orar por eles e para falar de Jesus para eles. O Senhor tem confiado em nós. Todas as vezes que chegam pessoas na igreja, eu percebo que o Senhor tem confiado os seus eleitos a nós. Nós somos parte desse povo, mas Ele tem confiado essas pessoas aos nossos cuidados. Então nós temos a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e perseverantes mensageiros. Sempre atentos às oportunidades. Que sejamos tomados pela compaixão por essas pessoas moribundas que nos cercam de dia e de noite. Eu não sei quantos aqui já foram no hospital próximo à UTI. Acho que a maioria já foi numa UTI. Geralmente o cenário de UTI, eles colocam uma cortina, né? Não é nem, tem uns que já são salas, dependendo do hospital, mas geralmente é um salão grande, tem uma central com computadores, equipe médica, e ali vão ter os leitos separados por cortina. Quando você entra para visitar alguém, você tem que ter estômago. Porque às vezes você vai estar passando do lado
o próximo do leito está tendo um procedimento. Talvez alguém está até passando mal ali. E é impossível, irmãos, nós irmos num contexto de UTI e não sairmos dali sensibilizados por aquelas pessoas que estão internadas lá. Praticamente impossível. A gente fica sensibilizado, porque são pessoas, muitas delas moribundas. Estão muito próximas da morte. E como que nós, crentes, passamos por pessoas que estão moribundas ao nosso derredor, embora transpareçam estar muito bem, mas elas estão moribundas. E se elas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe um meio termo, não existe um jeitinho brasileiro. Morreu sem Cristo é inferno. A única garantia que nós temos é Jesus. E nós muitas vezes passamos e não temos piedade dessas pessoas que estão morrendo sem o Senhor. Nós vamos entrar num período aí de polarização política, aquela confusão tremenda. E de fato, não vale cortar laços familiares, com o vizinho, mas que nós não nos percamos. A discussão política tem a sua validade, mas a nossa missão é suprema, ou a nossa missão suprema é levar o Evangelho. Que Deus possa, de fato, aplicar essa palavra aos nossos corações e que sejamos luzeiros nesse mundo.